Boa noite. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo, aqui no Teatro da Caixa Cultural. O projeto é uma realização conjunta da Caixa e do Jornal Correio Brasiliense, e eu agradeço a presença de todos. Hoje a gente tem a alegria de trazer a colunista, jornalista, entre tantas coisas, Danusa Leão, para lançar seu mais recente livro, Quase Tudo, editado pela editora Companhia das Letras. Eu queria, antes de chamar a Danusa ao palco, ler um pedacinho da história dela. Eu acho importante para que vocês que estão assistindo, e todos do Brasil que também estão assistindo o programa, conheçam um pouquinho mais. Aos 15 anos, Danusa Leão frequentava a casa do pintor de Cavalcante. Aos 18, foi a primeira modelo brasileira a desfilar no exterior. Aos 20, casou-se com um importante dono de jornal que tinha o dobro da sua idade, Samuel Weiner. Tempos depois, com 3 filhos pequenos, separou-se para viver um grande amor com um cronista e compositor pobre, Antônio Maria. Aos 40 e poucos, já avó, comandou as noitadas das boates Regines e Hipopótamos, o que lhe valeu a capa da revista Veja com o título A Grande Dama da Noite. Danusa foi dona de boutique, membro de júri de programa de auditório, relações públicas, entrevistadora de TV, produtora de novela, cronista social e publicou um livro de enorme sucesso sobre etiqueta moderna. E agora conta quase tudo sobre a sua vida nestas extraordinárias páginas da sua memória. São muitas histórias alegres ou picantes de uma mulher que sempre prezou pela independência, mas também episódios tristes de quem sofreu perdas dolorosas. E como se não bastasse tudo isso, que é narrado de forma sábia e generosa ao longo do livro, ao grande finale, o que provavelmente traz o melhor desfecho lido pelo leitor brasileiro nos últimos anos. Sem fazer pregações, sem dar receitas, sem propor panaceias, Danusa Leão oferece, nesse livro, com simplicidade e franqueza, uma imensa lição de vida. É ela que vocês vão compartilhar essa noite aqui. Queria convidar a Danusa Leão para vir ao palco. Boa noite, eu estou feliz de estar em Brasília, cidade que eu conheço desde antes dela ter nascido. Eu vim tantas vezes aqui durante a construção, convidada pelo presidente Juscelino, e quando não tinha nada. Quer dizer, eu acho que a primeira coisa que foi inaugurada aqui foi o Palácio da Alvorada, não foi? Foi? Eu acho que foi. E eu ficava num hotel que era perto e via, assim, no meio daquele lamaçal, o palácio lá no fundo era tão bonito. E ainda hoje, toda vez que eu venho aqui, que eu salto e pego um táxi para ir para o hotel, eu olho e ainda tenho uma enorme emoção de me lembrar do que eu vi dessa Brasília, que não era, enfim, que não era nada, era apenas um cerrado e lama. E agora essa cidade tão linda, eu adoro. Gente, olha, isso aqui hoje especialmente não é uma palestra nem nada, é um bate-papo tranquilo que a gente pretende. Tem 2 microfones, um de cada lado. Quem quiser pode ir para o microfone, pode fazer perguntas. Vamos transformar esse programa num bom bate-papo como é. Danusa, eu vou fazendo pergunta até vocês resolverem falar, hein, gente? Eu queria que você contasse a história do livro. Foi o Luiz que te ligou, que te convenceu a fazer o livro? Esse livro não estava programado, não era uma coisa que você tinha pensado na vida? Não, eu tinha certeza que eu jamais escreveria esse livro. E as pessoas, às vezes, me diziam: mas, Danusa, você passou tanta coisa, viu tanta coisa, escreve um livro e tal. Não, imagina, não tem nada para falar, não tem nada para falar, não tem nada para contar. Mas quando, em 2004, a Folha de São Paulo, que é o jornal onde eu trabalho, fez um caderno especial dos 50 anos da morte de Getúlio. E me pediram para fazer uma matéria. Porque eu era casado com Samuel Weiner, portanto, eu estava muito nos bastidores daquela história toda. E eu meio que relutei, mas eu sempre acho que eu não vou conseguir, que eu não tenho nada para contar e tal, mas eu fiz uma matéria que, modéstia à parte, ficou bem legal. E aí, nos 10 dias seguintes, eu tive 5 editoras que me procuraram para fazer o livro, e eu disse, como sempre, não tem nada para contar. E um desses editores foi o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, que conseguiu me convencer que eu tinha alguma coisa para contar, conseguiu me convencer de que eu seria capaz de contar.
E aí foi assim que esse livro aconteceu. Tentando fazer disso uma história cronológica um pouquinho, conta um pouquinho como é que foi a história de você se tornar modelo, Danusa. Você foi por necessidade, afinal, não foi uma coisa que você se dedicou, vou ser modelo, foi uma coisa que precisou e você se... Bom, foi assim. Nós viemos de Vitória, nós somos de Vitória, a nossa família, e fomos para o Rio, e muito rapidamente eu comecei a frequentar festas, e me convidavam, eu ia a todas e tudo, e surgiu um grupo grande que ia, levado por Assis Chateaubriand para Paris, que era porque ele queria divulgar o algodão brasileiro na Europa. Então, saíram 2 aviões da Panair cheios das mulheres de sucesso e socialites e tudo isso, e eu era uma das meninas, que eu tinha 17 anos, que fui convidada para ir junto. E, enfim, foi um deslumbramento, eu nunca pensei que pudesse conhecer Paris na minha vida, que fosse essa ocasião. E acontece que eu arranjei um namorado lá, e teve uma hora que a festa acabou, né? Eu tinha que voltar, porque eu não tinha dinheiro para ficar. E foi nessa hora que eu bati na porta de um costureiro famoso, que era Jacques Fat, e perguntei se ele não queria me dar um trabalho de manequim. E ele topou, na hora. E foi assim que eu fiquei morando 2 anos em Paris, porque senão não teria como ficar. Só que a vida de modelo naquele tempo não era como é hoje. Quer dizer, por exemplo, para começar, não se ganhava dinheiro nenhum. Quer dizer, o dinheiro era o necessário para a sobrevivência, para pagar hotel e o almoço e tal. Tinha a sorte que ele exigia que nós, que éramos manequins dele, só vestíssemos as roupas dele. Então, a gente não gastava um tostão com roupa. Mas não ganhava bem naquela época? Hã? Não se ganhava bem? Não se ganhava nada, não se ganhava nada. Meu dinheiro mal dava para eu pagar minhas continhas até o fim do mês. Não se ganhava nada, não era essa maravilha que as modelos são, enfim, elas são listadas como das mais poderosas, mais ricas do mundo, mas não se ganhava nada mesmo. Eu lembro que eu ganhava na época, que era o franco antigo e tudo, era 400 francos por mês. Era exatamente para pagar hotel, uma despesinha assim, e zero, mais nada. E naquela época Vinícius morava Como? em Paris. Vinícius era diplomata, Vinícius de Moraes, e tinha um posto em Paris. E a gente já era amigo de antes. E aí Vinícius morava, no princípio, no mesmo hotel que eu. Então, esse hotel era uma república de amigos. Como era perto de todas as grandes casas de costura, todas as manequins também moravam ali. Quer dizer, todo mundo da moda se concentrava naquele hotel, o que era bem legal, bem divertido. Mas me conta como é que foi conhecer e se relacionar com Assis Chateaubriand? Foi a Chateau que fez essa viagem, promoveu essa viagem? Foi, ele promoveu essa viagem para divulgar o algodão brasileiro no mundo, o Siridó, não é que chamava Siridó. Mas o Chateau não dava muita bola para a gente, não. Ele estava sempre perto dos grandes poderosos. E ele tinha uma mulher que era uma grande paixão da vida dele, que todo mundo sabia, que é viva ainda, que mora em Nova York. Mas ele era feio, Chateau, era muito feio. E ele ficava por ali. Nessa festa, por exemplo, o Getúlio era presidente, a dona Darcy foi para essa festa e a Alzira também. De forma que, enfim, foi o máximo dos máximos. E teve uma festa no castelo desse costureiro, o castelo de Corbeville. Meu Deus, uma menina que veio de Vitória, conheceu um castelo nos arredores de Paris. Foi muito deslumbramento demais, muita coisa demais, muito cedo para mim. Foi incrível, uma experiência que eu acho que mudou a minha vida. Esses 2 anos que eu passei lá fizeram com que eu me tornasse, eu acho, a pessoa que eu sou hoje em dia. Se eu não tivesse passado esses 2 anos lá, eu seria outra pessoa, completamente diferente. E esse veio a ser o pai da Maria Schneider? Seu amor? Era, exatamente. Era esse namorado meu, era Daniel Gelan, que eu acho que provavelmente ninguém aqui sabe quem é, mas era um grande ator na época, que tinha feito um filme chamado La Ronde, que tinha sido um sucesso extraordinário. Era exatamente ele. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Lázaro. Oi. Tudo bem, Danusa? Tudo bem, Lázaro? Para mim é uma grande emoção estar aqui, porque eu li na sala com Danusa quando eu era um menino.
Eu tinha uns 11, 12 anos e eu fiquei encantado assim com o que você já deixava antever da sua história no Na Sala com Danusa. Essa vida assim maravilhosa, plena, de muito glamour, assim, de muita emoção. Então isso é uma grande emoção para mim, sou seu grande fã. Obrigada, obrigada. Li quase tudo, quase numa sentada, ao contrário do Matheus, porque é um livro assim impressionante, impressionante. A sua vida toda é muito impressionante e eu acho que o público deve ficar muito agradecido de você ter aberto o coração como você abriu. E assim, eu tenho muita coisa para perguntar, mas vou ficar numa das minhas questões principais, que eu acho que deve ter chamado a atenção de muita gente, que foi o final. Como é que foi para você, com todas essas... Apesar de você ter sido uma mulher que durante sua vida toda rompeu todas as convenções sociais, nos anos 40, a sua juventude nos anos 40 é totalmente atípica. E o bom é que quando eu li, lá nós estávamos em férias, minha mãe leu, minha tia leu, minha mãe falava, nossa, mas ela foi tão moderna, assim. Mas mesmo você sendo essa mulher tão à frente do seu tempo, como é que foi para você contar, detalhar essa experiência tão íntima? Como é que foi rasgar o coração assim no livro, para nós leitores? Bom, para começar, eu estou achando meio estranho falar sobre isso, porque eu não sei se todo mundo leu o livro. Então, eu vou falar de uma coisa que talvez ninguém... Mas é legal contar a história para as pessoas até estão lá meu ouvindo. Deus, eu vou ter que contar essa história. Meu Deus. Olha, eu tenho dado várias palestras por aí. Nunca ninguém me pediu para contar essa história, viu? Não é a primeira vez. Bom, o livro foi escrito realmente com muita sinceridade. Não, Danusa, inclusive é interessante que, pelo que eu me lembro que você me contou, o livro não era este livro. São ideias que você costurou e depois teria uma pessoa que trabalharia todo o texto, não era essa a Não, primeira isso ideia? foi no Na Sala com Danusa, nesse não. Não. Nesse daí, deixa eu começar um pouquinho de antes. Tá. Foi assim, o Luiz, quando finalmente nós acertamos de fazer esse livro, ficou combinado, quer dizer, ficou no contrato que eu teria 2 anos e 3 meses, mais ou menos. Eu teria que entregar o livro até final de 2006. E, quer dizer, 2 anos e alguns meses. E eu nem sabia se eu ia conseguir escrever o livro, porque foi muito difícil escrever na primeira pessoa. Eu nunca tinha escrito nada na primeira pessoa. E acontece que eu me programei para fazer assim. Eu trabalhava só sábado e domingo. De segunda a sexta, eu tinha minhas atividades normais, meus outros trabalhos. E sábado e domingo eu sentava só para escrever o livro. Eu botava minha cabeça só no livro. E, de vez em quando, em alguns momentos que foram muito difíceis para mim, eu passava 2, 3 semanas sem abrir o computador para ver aquilo, porque eu não aguentava. E eu escrevi o livro em 9 meses. Em 9 meses o livro ficou pronto. Mas, voltando à sua pergunta, o que aconteceu foi o seguinte. Chegou uma hora que o livro estava escrito. E o final do livro, eu estava na seguinte situação. Minha vida, hoje em dia, é muito tranquila. Eu saio muito pouco à noite, tenho poucos amigos, e saio para jantar e nunca mais pisei numa discoteca, e durmo cedo, e trabalho em casa, e tenho 2 gatinhos em casa que eu adoro. Enfim, e assim, e hoje em dia, enfim, aquelas grandes pompas do mundo não me impressionam mais. E eu sei que na simplicidade é que estão as coisas boas. E estava assim o livro. E eu digo, pelo amor de Deus, mas está chato esse final de livro. Né? Que coisa mais enjoada que está essa calmaria da minha vida, meu Deus. Para terminar o livro, mas o que eu vou fazer? Não posso inventar um acontecimento. A verdade é essa. Como eu tinha tempo pela frente, muito tempo, eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma viagem. Vou para Paris, porque acontece que eu morei lá, não só nessa época que eu fui modelo, como depois, quando Samuel, meu primeiro marido, foi para o exílio. Também nós moramos 5 anos lá, então Paris é minha segunda casa. Quando o avião chega em Paris, eu estou chegando em casa, igualzinho como quando eu chego no Rio, estou chegando em casa. Eu digo, vamos ver se me vem uma ideia. Aí cheguei em Paris, olha, você vai me obrigar a contar essa história, porque, olha, escrever é mais fácil, viu? Bom, cheguei em Paris e já tinha combinado com uma amiga minha, meu avião chegou de tarde, marcamos 7 horas, a gente se encontra para jantar, tá ótimo, e era pleno verão, era julho.
Então, estava assim, quer dizer, em julho escurece 10, 11 horas da noite. Então, nós saímos para jantar. Enquanto eu esperava ela no meu quarto, porque eu tenho que contar os detalhes, enquanto eu esperava ela no meu quarto, que chegar às 7 horas, desarrumei a minha mala, tudo isso, e tinha aqueles papéis que sempre tem no hotel, aquele papel plastificado que diz assim, precisa chamar a portaria, liga o número tal, se precisar fazer uma ligação internacional, 00 não sei o quê, se quiser ligar para outro quarto, tal número. Eu li aquilo, não tinha nada para fazer, fazendo hora, ela chegou às 7 horas, e nós saímos para jantar. E aí saímos e pusemos a vida em dia, e rimos muito, foi tudo ótimo. E quando chegou, o quê? 10h30, 11 horas, ela me deixou no hotel e tchau, tchau. Acontece que com aquela excitação da chegada, eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir. E Paris, no verão, fica muito animada, fica todo mundo nos cafés, sentados ali na calçada, é um reboliço. E Paris também não tem, enfim, não tem nenhum problema de você estar sozinha, você jantar sozinha, você sentar num café sozinha, porque é um lugar onde todas as mulheres fazem isso. E quando chegou 11h30, eu digo, não, eu não consigo dormir, não vou ficar no quarto do hotel, vou descer. Desci e fui para um café perto do meu hotel. Sentei no café e fiz uma coisa que eu adoro fazer, que é pedir um copo de vinho e ficar olhando o mundo passar na minha frente. E vi aquela sensação boa de estar lá no primeiro dia, e eu estava, enfim, com aquela cara que a gente chega depois de uma viagem atormentada, de ter que passar por São Paulo, uma viagem longa e tudo isso. Bom, fiquei lá, tomei um copo de vinho, depois tomei outro, fiquei olhando as coisas e tal. E quando chegou 1h30, por aí 2 horas, eu digo, bom, agora tem que dormir. Paguei minha conta, fiz a volta na ruinha, assim, era só virar a esquina. E a rua do meu hotel é uma rua mais tranquila, que não tem tantos cafés assim. E quando eu estava chegando a uns 20, 30 metros do meu hotel, eu senti uma pessoa atrás de mim, e me falando num misto de espanhol e francês, porque também ele não sabia que língua falava, né? E me convidando para tomar alguma coisa. E, enfim, eu estou acostumada a ser abordada, e quando eu viajo, tudo isso, das pessoas, é muito normal, você está aqui, a pessoa está na mesa do lado, você é de onde e tal, se conversa e tudo isso, tchau, tchau. Mas, às 1h30 da manhã, no meio da rua, eu digo, mas que é isso? E apertei o passo e entrei no meu hotel. Entrei no meu hotel e pronto, entrei, fui para o meu quarto. E mal eu tinha fechado a porta do meu quarto, quando bateram na porta. E eu estava, naturalmente, completamente desligada do que tinha acontecido, desse homem ter me convidado para tomar qualquer coisa com ele. Que eu, sem pensar, abri a porta. Não pensei que era assalto, não pensei que fosse nada. E o meu susto era ele, porque acontece que ele estava, por acaso, hospedado no meu hotel, e eu não sabia, claro que eu não podia saber, né? Lógico. E ele disse, vem cá, você está sozinha, eu estou sozinho, por que a gente não pode ficar junto? E eu fiquei assim, com aquelas coisas que a gente tem, que nós, mulheres, costumamos ter. Eu disse, mas o que é isso? O que você está pensando? E fechei a porta, imediatamente fechei a porta. Aí aconteceu uma coisa que não há quem me explique, não há psicanalista que eu já procurei saber, não há ninguém que me explique. Veio à minha cabeça aquela coisa plastificada, porque ele disse assim, eu estou no 62. Ele saiu, eu fechei a porta e veio na minha cabeça aquele plástico que eu tinha lido de tarde. Como é que se ia de um quarto para o outro. E quando eu vi, eu tinha pegado o telefone, tinha que ligar o 1 antes. 162. Eu liguei
e disse, eu estou subindo. E subi. Ele, nessas duas passadinhas rápidas, ele tinha me dito, eu sou cubano. Não, ele não disse que era cubano, ele disse, eu cheguei de Cuba hoje, fiz uma escala em Santo Domingo e vou me embora amanhã, às 9 horas da manhã. Pois eu fiz 1,62 e subi. E no dia seguinte, quando eu acordei às 7 horas da manhã, ele estava dormindo, me mandei rapidinho e cheguei no meu quarto e disse, meu Deus do céu, que história é essa? Porque talvez isso seja muito natural para muitas mulheres, mas para mim não era. E eu digo, eu estou tão nervosa que vou tomar um remédio para dormir. É 7 da manhã. Tomei e acordei às 2 da tarde e me vesti, desci, fui para um café e fiquei pensando, digo, meu Deus, o que aconteceu? Que história foi essa? Eu estou ficando louca. Mas já sabia que ele já devia ter ido embora. Aí, quando eu voltei para o meu hotel, inventei uma desculpa qualquer para o porteiro do hotel, que já era outro, e disse, olha, tem uma amiga que está querendo vir se hospedar aqui, me falou que estava querendo ficar num quarto que ela já ficou uma vez, 62, e tal. Queria ver, para ver se ela vai gostar. Ele disse, pois não, toma aqui a chave, o quarto está vazio. Eu subi no quarto, sentei na beira da cama, peguei um cigarro e fiquei pensando, olhando para aquilo tudo, me lembrando da noite. E aí, enfim, a minha cabeça embaralhou muito. Mas, no final das contas, eu tive uma sensação, quer dizer, de tudo que eu pensei de lá para cá, e eu pensei muita coisa de lá para cá, o que me ficou foi o seguinte, é que eu fiquei... porque uma moça de 20 anos passar na rua e ser desejada por um homem é muito normal. De 20, de 30, de 40. Isso acontece o dia inteiro. Mas não uma mulher na minha idade. Então, eu fiquei profundamente vaidosa disso. Vaidosa, um homem que não sabia quem eu era. Quer dizer, aqui no Brasil ainda podem dizer, você é conhecida, você é famosa, você escreve jornal. Pode ser que haja um interesse, uma curiosidade por isso, mas não. Eu era uma total desconhecida. E isso me envaideceu muito, me botou lá para cima, mas lá para cima. E eu até cheguei a dizer nesse livro que eu acho que os homens não entendem bem as mulheres, que muitas delas preferem ser desejadas a serem amadas. E pensei também em outra coisa, quer dizer, aí então tem, evidentemente, enfim, ninguém falou isso comigo, não, mas a gente sente uma coisa meio moralista, mas como? E acontece o seguinte, eu acho que isso não tem moral para essas coisas, isso não tem moral. Eu sou uma pessoa profundamente moralista, mas a minha moral é diferente disso. Eu acho que se há uma pulsão de um desejo de uma mulher por um homem e do homem por uma mulher simultaneamente, ninguém está traindo ninguém, ninguém está roubando ninguém, ninguém está passando um marido para trás, quer dizer, se ele tinha uma mulher, era problema dele. Eu não estava passando ninguém para trás. Então, como recusar a pulsão da vida? Por que recusar? Em nome de quê? De que moral e de que antecedentes, de que tradicionalismo? Olha, foi uma coisa muito boa que me aconteceu. Muito, muito, muito boa. E eu acho que se tem algumas pessoas torcendo um pouco o nariz para essa minha liberdade tão grande, eu tenho certeza também, porque isso também me disseram, de muitas mulheres que disseram, Danusa, eu queria ter tido a sua coragem, eu queria ter a sua coragem para fazer uma coisa dessa, se isso me acontecer um dia, e eu digo, tenham. Danusa, eu queria saber qual é o segredo de tanta vitalidade aos 72 anos e também o segredo dessa versatilidade, você que foi uma mulher que fez tantas coisas, como o Afonso citou aí no começo. Bom, essa idade é uma coisa que eu me recuso a achar que eu tenho.
Porque me recuso. A carteira de identidade não tem nada a ver, eu tenho espelho para me ver, que eu não pareço ter essa idade, eu tenho minha cabeça para saber que eu não penso como uma pessoa deveria pensar nessa idade. Eu, para mim, eu não tenho um dia a mais de 35 anos. Um dia. E eu vivo como mulher de 35 anos, portanto, né, já que eu me sinto assim. Danusa, você é uma pessoa que já leu tanto, que sim, enfim, a literatura sempre esteve presente na sua casa. Quando é que você descobriu que poderia viver de literatura, viver de escrever? Ai, mas eu não descobri isso, assim, Ainda não, foi não? uma coisa muito louca. É que eu não consigo ficar quieta. Eu estou trabalhando, tenho que fazer outra coisa, e eu estava trabalhando com Silvio de Abreu, numa novela chamada Sassaricando, que eu dava uma assessoria a ele. E a novela ia acabar, ia ter 3 meses sem trabalho nenhum, para depois eu começar uma outra novela. Aí eu comecei a ficar louca. Eu disse, o que eu vou fazer nesses 3 meses? Eu não consigo ficar sem fazer nada. Não consigo. E aí a minha filha Pink me disse, por que você não escreve um livro? Eu disse, mas você está louca? Mas que é isso, escrever um livro? Eu nunca tinha escrito nada, mas rigorosamente nada na minha vida, além de bilhetes para empregada na hora da feira. Será quando? 3 cenouras, 2 tomates, mais do que isso eu nunca tinha escrito. 86, isso? 87? Já era quando? Isso foi em 92. 92. Eu digo, Pink, não só eu não sei escrever, como eu também não sei sobre o que eu escreveria. Ela disse, não, escreve um livro sobre etiqueta. Eu sobre etiqueta, logo eu, que sou tão malcriada e que não faço nada segundo as regras, você está louca que eu não vou fazer. Não, você escreve, depois você pega um jornalista, um ghostwriter, que ele redige para você. Eu digo, vamos ver. Passei numa livraria e comprei todos os livros sobre etiqueta que eu encontrei. E comecei a me divertir, porque realmente as coisas que mandam a gente fazer são tão absurdas, mas tão absurdas, que eu comecei a rir, porque não era possível. Aí comprei uns cadernos, umas canetas, e tudo que eu lia, eu escrevia do lado assim, o que eu achava, a minha maneira. Mas eu não redigia, eu só anotava. Aí um dia eu fui passar um fim de semana em algum lugar, e sabe quando você passa assim na estante, pega um livro para ler, assim, para dar sono? Eu peguei um livro de um jornalista americano que eu nunca tinha ouvido falar o nome dele, chamado Harry Mencken, e o livro dele tem e comecei a achar muito interessante, um homem inteligentérrimo. E teve uma hora que ele disse, olha, as escolas ensinam muito mal as crianças, porque elas querem ensinar as crianças a escrever quando elas deviam ensinar as crianças a pensar. Porque qualquer pessoa que pensa, escreve, é só passar daqui para aqui. Eu pensei nisso, eu digo, que história é essa? Qualquer pessoa que pensa, vou começar a escrever. Em vez de só anotar, eu vou começar a escrever do jeito que eu penso e vamos ver no que vai dar. E naquele tempo, 92, era máquina de escrever, não tinha computador, era papel, carbono, etc. e tal, e nem escrever a máquina eu sabia, porque não tinha por que saber nem nada. E aí, em 40 dias, eu escrevi o que eu tinha que escrever e chamei esse jornalista Eduardo Logulo, com quem eu já tinha combinado, e disse, olha, agora eu vou viajar, você pega o livro, quer dizer, pega aqui a minha papelada e faz o livro. Quando eu voltei, eu perguntei, Eduardo, está pronto o livro? Não, eu não fiz nada. Como que você não fez nada? Ele disse, porque eu não precisava, porque o livro estava pronto. Aí, eu quase desmaiei, né? Eu quase desmaiei, e o livro foi publicado do jeito que ele estava, e foi um sucesso absoluto de vendagem, de ficar em primeiro lugar mais de um ano. E aí, então, o Jornal do Brasil me convidou para escrever uma crônica semanal, e eu aceitei, e a Contigo me convidou para fazer uma crônica semanal, tudo junto, eu aceitei, e o Estado de São Paulo me chamou para fazer uma crônica semanal, e eu aceitei, e a crônica do jornal, aí quando disseram assim, tem que ser 3.000 toques, eu dizia, mas o que é toque? O que são 3.000? Eu não sabia o que era. E tudo isso tendo aula de computador junto, que era o pior de tudo. A crônica do Jornal do Brasil deu maior pé.
Eles me pediram uma segunda por semana, aí eu já estava com 4 por semana, e aí deu mais pé ainda, eles me pediram uma terceira. Então, eu escrevia 5 crônicas por semana, quer dizer, praticamente uma crônica diária. E assim eu fui indo até que, uns 8 meses depois, o colunista social do Jornal do Brasil, que era o Zósimo Barroso Amaral, que era o grande colunista brasileiro, saiu do JB para ir para o Globo. E eles me convidaram para assumir o lugar dele. Eu nunca tinha feito coluna social, nunca tinha feito uma notinha, não sabia nada. Topei, porque é como eu digo, na minha vida, eu acho que o que acontece na minha vida, que eu acho que acontece na vida de quase todo mundo, é que tem pelo menos uma vez que o cavalo passa arriado na sua porta e você monta nele ou não. Tem gente que não vê quando o cavalo passa. Tem gente que vê, mas não tem coragem de montar. Toda vez que ele passou na minha porta, que foram muitas vezes, eu pulei em cima dele e saí galopando. E foi assim que eu fui ser colunista social e fiquei durante 9 anos fazendo a coluna social. E depois a direção do jornal mudou e eu saí por isso. E hoje, está respondendo a sua pergunta. Eu jamais pensei que que isso fosse uma profissão para mim, mas jamais na vida. Isso, eu estou doida para botar a mão. Mas a minha pergunta é o seguinte: você teve essa dificuldade inicialmente, dizia que não dava conta de escrever. É uma situação que eu passo, e agora, vendo você falar, fico mais animada em escrever alguma coisa, que eu tenho muita coisa na cabeça, estou precisando botar no papel. Mas a minha pergunta é, qual a sua formação? Não é em jornalismo? Não, minha formação é muito estranha. Muito estranha. Pelo seguinte, porque a família do meu pai, nossa família, né, que a gente nós somos quase primos. Nós somos quase primos. Nossos bisavós eram irmãos. Eles tinham educandários no Espírito Santo. Mas Serra. quando nós viemos fomos para o Rio, meu pai disse o seguinte: quando eu tinha 12 anos, que eu estava fazendo o que na época era o ginasial, eu estava no 2º ginasial, e ele me disse: você não vai estudar, vou te tirar do colégio, porque diploma não adianta nada. Você vai ter professor particular em casa e vai estudar profundamente inglês, francês, português e matemática. Faltou história. Faltou história. E eu estudei em casa, e meu pai era tão rigoroso que, se eu dissesse, enfim, em conversa, errasse um verbo ou alguma coisa, ele me corrigia, fosse na frente de quem fosse. E acontece que, então, portanto, eu não tenho formação nenhuma. Nenhuma, zero. Mas eu vi, tantos anos depois, o quanto aquelas aulas de português me valeram, porque veio tudo na minha cabeça. E quando eu escrevi esse livro aqui agora, hoje, gente, eu estou precisando de um cinzeiro, hein? Imediatamente. Eu pedi, obrigada, Marcela, obrigada. Eu, apavorada, né? Porque entre outras coisas, eu dizia assim: mas ninguém vai ler esse livro. Quem está interessado na minha vida? Não vai vender nenhum. Por que eu vou escrever esse livro? Quando ele ficou pronto, eu mandei para o Milor Fernandes, que, aliás, foi quem me deu o título, que eu não conseguia pegar o título, arranjar um título. E eu mandei o livro para ele e digo: Milor, pelo amor de Deus, você é amigo meu, vê se esse livro está dando pé ou se está um horror que a gente nem publica, acabou o seu assunto. E ele me mandou de volta, dizendo que tinha adorado, o que eu não acreditei, naturalmente, achei que era só por amizade, né? Mas me fez um elogio que esse me calou fundo. Ele: Danusa, não tem erro de português. Não tem uma crase fora do lugar, nada. E aí eu vi que como aquelas aulas me serviram para tantos anos depois eu poder escrever. Foi assim, que a maravilha. formação. E eu confesso a você que vou comprar um livro para mim e um para dar de presente a uma pessoa de 85 anos que eu conheci recentemente e que é uma pessoa assim maravilhosa, que merece conhecer algo mais sobre pessoas tão maravilhosas como você. Muito obrigada. E eu te aconselho a escrever, viu? Ok, escreve, obrigada. escreve que é bom. Boa noite, como é que você chama? Cíntia. Cíntia? Danusa, eu gostaria de saber, assim, tantas atividades que você exerceu, qual delas te deixou mais realizada, que mais te realizou, ou se todas de maneira igual? Não, verdadeiramente, eu acho que escrever
é a melhor coisa porque a gente pode botar um pouco da gente dentro disso. Quando você está fazendo outras atividades, trabalhando em discoteca, como eu trabalhei, num júri de televisão, restaurante que eu tive, você não está botando o fundo de você mesma para fora. E escrevendo você consegue. Aliás, você consegue muito mais escrevendo do que conversando, sabe? Tem tanta coisa nesse livro que eu nunca tinha aberto minha boca para falar com ninguém. E você, quando você está sozinha, você e o computador, é mais fácil, porque você está sozinha. Aí você realmente bota a sua alma dentro. Eu acho que é escrever. Nesse tempo de discotecas, qual que foi a maior encrenca que você se envolveu? Porque essa história de dirigir uma discoteca, eu lembro que é uma coisa difícil, não é fácil, né? não. Toda noite tem uma encrenca, né? Toda noite tem uma encrenca. E, quer dizer, eu começava a trabalhar 11 horas da noite e saía de lá 4, 5 da manhã durante 5, 6 anos, você sabe? 6 anos. Como é que eu aguentei, né? Mas eu aguentei muita coisa, aguentei essa também. Mas foi duro, foi duro. Também nunca mais eu entrei numa discoteca, botei meu pé numa discoteca na minha vida, depois de sair de lá, é verdade. Passou nem na porta. Paguei meu karma, acabou-se. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Danusa. Meu nome é Cláudia. Por mais de uma ocasião, eu já vi declarações suas e hoje você repetiu que você tem poucos amigos. Isso me surpreende demais, porque eu acho um luxo ter você como amiga. Eu imagino que todo mundo quer ficar perto de você. Eu imagino a gente sentada no sofá, batendo papo, trocando ideias. Imagino que todo mundo tenha essa impressão, que é fácil ser seu amigo. E sei, até pela sua história, por todas as coisas que eu já li, os seus livros, que você foi uma mulher de muitos amigos. O que aconteceu? A vida tirou esses amigos de você ou você resolveu se recolher, selecionar alguns amigos e viver com esses amigos agora? O que aconteceu comigo foi o seguinte, é que eu tive muitas perdas muito dolorosas em muito pouco tempo. Eu, que era uma pessoa super extrovertida, até está voltando agora, eu estou voltando a ficar mais normal agora. Mas eu que era extrovertida e tinha milhões de amigos, e era a alegria das festas, não podia ter uma festa sem mim, tudo isso. Eu perdi, no espaço de 5 anos, eu perdi meu ex-marido, Samuel, que era muito amigo meu. Eu perdi meu pai em fevereiro, eu perdi meu filho em junho, e eu perdi minha única irmã 3 anos depois, e eu perdi em seguida minha mãe. Quer dizer, fiquei, na verdade, da família, ficamos eu e meus outros 2 filhos. Então, foi muita perda em muito pouco tempo, e eu passei 10 anos trancada em casa, sem ver praticamente ninguém. Nesses 10 anos, eu não sei o que aconteceu na política, eu não sei quais foram os filmes, quais foram os atores que ficaram famosos, eu não sei de rigorosamente nada que aconteceu, porque eu fiquei trancada dentro de casa. E eu só comecei a botar a minha cabeça de fora foi quando eu escrevi o primeiro livro, Na Sala com Danusa, que foi, quer dizer, na verdade, o que eu fazia trabalhos eventuais, só mais para passar o tempo, para me ocupar e tudo, mas a primeira vez que eu comecei a botar a cara de novo no mundo foi depois desse meu livro, Na Sala com Danusa. Portanto, eu acho que foi o trabalho que me salvou. Sem dúvida. Obrigada. Foi assim. E aí, então, eu fiquei tão sem amigos, que eu fiquei tão seletiva, que hoje em dia, aquelas amizades, meu Deus, no tempo das discotecas, era tantos amigos, mas, no fundo, quando eu saí de lá, que eu abri minha caderneta de telefone, não tinha uma pessoa para eu telefonar, porque eram amigos da noite, amigos de nada. Então, sobraram poucos e está muito bom assim. E hoje em dia, também, para escrever, eu preciso muito ficar sozinha, porque se eu ficar borboleteando muito, as coisas não me vêm. Eu tenho que ficar sozinha para me concentrar. Então, tá bom assim. Pensando um pouco na Nara, né? Você tinha ideia de que, naquela época, aquela confusão na sua casa, você escreve isso no livro bem, aquela confusão toda na sua casa, que o pessoal se reunia, ia gerar o movimento cultural, musical que está na história hoje? Não tinha a menor ideia. Quer dizer, não era mais minha casa, porque eu já tinha me casado, porque eu tinha 10 anos mais que Nara. Então, eu casei com 20, Nara tinha 10. Quando começou essa coisa desses grupinhos
a se reunir para tocar violão em casa. E meu pai era muito liberal, ele tinha uma cabeça completamente diferente dos pais em geral. Ele era o único pai das meninas naquela época, da idade de Nara, que abria a casa e deixava eles ficarem tocando violão a noite inteira. Ninguém bebia, ninguém tomava droga. Às 4, 5 horas da manhã, iam todos para a cozinha fazer o macarrão e continuavam tocando violão, e tocando violão, e tocando violão. Às vezes, meu pai saía para trabalhar e eles ainda estavam tocando violão na sala. E foi aí que eu conheci, quer dizer, Vinícius não, que já era meu amigo, mas que eu conheci Tom, que eu conheci João Gilberto, que eu conheci Carlos Lira, Menescal, porque eles viviam lá dentro. Mas nós estávamos próximos demais para eu poder imaginar que estava acontecendo um movimento novo na música brasileira e mundial, pode-se dizer, né? Então, eu não tinha a menor ideia, porque não havia distanciamento para isso. E, quando eu já estava morando em Paris, uma vez eu vim para cá e levei um susto, porque Nara ia estrear, daí a 20 dias, o show Opinião, que foi um sucesso na época. Foi logo depois do golpe de 64, e era uma peça escrita pelo Vianinha, que a Nara fazia com o Zequete e João do Vale, não foi? É. E que foi um sucesso estrondoso, e que, quando estava fazendo um mês, que era uma peça contra o regime e tudo, e quando estava fazendo um mês que ele já estava fazendo essa peça, a Nara perdeu a voz. Ficou afônica. E a peça tinha que continuar, e Nara, então, deu uma ideia para os produtores. Eu conheci uma moça numa cidade do interior da Bahia, que talvez ela pudesse... Tinha que ter uma substituta, porque a peça não podia parar. E aí veio Bethânia. Aí veio Bethânia e tomou... Enfim, ficou no lugar de Nara e começou com Carcará, que todo mundo conhece, claro, que era da peça. Oi. Como é que você chama? Meu nome é Márcio. Oi, Márcio. Bom, eu queria dizer que eu sou um grande admirador seu e da sua irmã, desde o Chega de Saudade, né? Eu sou músico e, por dever de ofício, eu li o livro, né? Sou fã de Bossa Nova. E também li Na Sala com Danusa, que ajuda muito, assim, os homens não são muito adeptos a livros de etiqueta e tal, então, como é uma literatura mais fácil, mais descontraída, me foi muito útil, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu sei que você fez cinema, participou de um grande filme da história do cinema brasileiro. Terra em Transe. Exatamente, Terra em Transe, de Glauber Rocha. Mas você tinha uma fala curta que foi cortada, é isso? Eu tinha algumas falas curtas, mas eu não conseguia memorizar. Eu não consegui, também inibida, eu não sou atriz. E aí chegou uma hora, o Glauber desistiu e disse, Danusa, esquece, o seu personagem vai sem fala. E assim foi. Bom, na verdade, o que eu queria que você falasse era sobre como foi essa experiência, né, com o Jardel Filho. Você fazia par com ele no filme, não é isso? Fazia. E eu queria saber se você se interessa ainda em fazer cinema hoje, né, com não, esse novo, não tem nada a ver com isso. Não é minha praia, não sou metida a ser atriz, nem nunca quis, nem nada. Aliás, eu vou contar uma história para vocês que eu soube ontem. Muito engraçado. Eu fui jantar ontem na casa de Luiz Carlos Barreto, que é esse produtor de cinema, pai do Bruno e do Fábio. E Luiz Carlos foi o produtor de Terra em Transe. E ele me contou uma história que eu soube só ontem, que foi muito engraçada, que é o seguinte, que naqueles tempos, Rubem Braga teve uma paixonitezinha por mim, e a gente nunca namorou nem nada. E aí teve uma cena do filme que foi feita na casa de Rubem, porque as locações, o cinema não tinha dinheiro, era tudo casa emprestada de amigo. Então teve uma cena que eu fui fazer com o Jardel, na casa do Rubem, na cama do Rubem, e que o Rubem dizia, mas não é possível, não é possível, Danusa na minha cama com o Jardel. Essa eu soube ontem. Inclusive, é um folclore muito grande sobre Glauber, né? Que ele era uma pessoa nervosa, intempestiva, nada disso, né? Ele era louco, não é diferente. Não, e Glauber, não contente, ainda me chamou para fazer depois A Idade da Terra, que eu também fiz. Também fiz A Idade da Terra, que é de dois loucos, né? Ele e eu. Boa noite, como é que você chama? Meu nome é Nivaldo.
Eu gostaria de saber de Danusa, você falou no livro que a paixão escraviza. Inclusive, me surpreendeu assim, a sua relação com o Antônio Maria, né, que o Maria é muito paparicado intelectuais, e viu o Maria bem possessivo. Mas você diz assim, que a paixão escraviza. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Escraviza. A paixão escraviza porque você se esquece do mundo, você se esquece do trabalho. Eu acho que quem está apaixonado devia tirar férias de tudo da vida, porque não dá para fazer nada, não dá para pensar em outra coisa, vive sofregamente e claro que é uma coisa muito intensa que acontece quando não é com todo mundo que acontece viver uma grande paixão. Mas eu vou te dizer, eu não queria que acontecesse isso comigo mais, não. Eu não quero mais paixão, não. Porque você perde o rumo, você não é mais ninguém, você não tem mais gostos próprios, você não tem vontades, você faz tudo que o outro quer, você gosta, se ele gosta de futebol, você gosta, se ele gosta de andar a cavalo, você vai, se ele gosta de peixe, você gosta, entendeu? Você vira um nada. Eu, pelo menos, viro um nada quando eu me apaixono. Eu não quero virar um nada. Eu acho que eu encontrei uma bússola na minha vida que é saber quem eu sou, do que eu realmente gosto e tal. E eu não quero perder mais isso, não, porque eu acho que, no fundo, é a coisa mais preciosa que a gente tem, possui, é a gente mesmo. E a gente demora tanto tempo para se encontrar que eu não quero me perder mais, não. Boa noite, como é que você chama? Boa noite. Olá, Danusa. Meu nome é Alaíse. Eu queria saber como é que foi a sua leitura do Minha Razão de Viver, sua leitura de si mesma, assim, como você foi retratada pelo Samuel Weiner, e olhando para isso, se dá saudade do seu passado, dos seus 20 anos, ou se depois disso sua vida ficou mais interessante ainda, como é que foi? Proibido perguntas de menor de 20 anos aqui agora. Hein? Proibido perguntas de menor de 20 anos. Olha, na verdade, Samuel, quer dizer, passou por mim, porque o livro não era para falar de mim, o livro era para falar daquele momento dele e da coisa mais importante que havia na vida dele, vide o título, que era o jornalismo, né, o jornal dele. Agora, eu não tenho saudade, não. Foi tudo muito bom, teve momentos maravilhosos, mas eu não sou de ter saudade. Eu quero viver o dia de hoje e me programar para os dias que vêm pela frente, mas eu não perco tempo tendo saudade, porque saudade é uma coisa que me entristece. Porque se eu me lembro de coisas tristes, eu fico péssima. E se eu me lembro de coisas maravilhosas, eu fico péssima também, porque elas já passaram. Então eu não quero ter saudade, entendeu? Não quero, não é útil para ninguém ter saudade. Bem, você é o último. Ok. Vai ter a honra Lázaro de ser o novamente. de novo? Eu de novo, Danusa. Isso que é o fã, né? Mas, Danusa, além dos livros que eu adorei, eu me lembro, adoro suas crônicas também, e me lembro de uma de 2003, deliciosa, outra que marcou muito também, na qual você contava a história de uma mulher. E você, nessa crônica, você falava um pouco dessas coisas que você acabou falando um pouco antes sobre a paixão. Que a paixão deixa a gente sem rumo, faz você se perder, e contava a história de uma mulher que casou-se 3 vezes, que na primeira vez tinha um marido que a incentivava, deixava ela ser a alegria das festas, e beber e tudo, depois arranjou um segundo marido que a tolhia, e mesmo nessas histórias, você arrematava a história falando assim, quando dava certo de um lado, não dava certo do outro. Ou o marido tolhia, a esposa ficava triste, ou o outro, que era muito aberto, também não agradava. E o terceiro marido contava a história de que andaram lá por Roma, olhando os caquinhos lá do Foro Romano. Então, essa mulher da história era você ou tinha muito de você? Não, você só está se enganando numa coisa. Essa história está aqui nesse livro. Não, e mas era eu, sim. Não, mas tinha crônica também. Então é capaz de ter crônica. Mas será eu, sim. Você está contando minha história. E você terminava a crônica falando que a mulher, de certa forma, desistiu do amor. Tinha, de certa forma, o quê? Desistido do amor. Mais ou menos. Mais ou menos, Eu descarto hoje em dia. Não estou muito afim, não.
Danusa, muitíssimo obrigado. Espero que a gente tenha a oportunidade de ler mais um. O 7º, 8º. Vamos para os autógrafos, vocês, tá? viu? Vocês foram, ó, nota mil.